Olá pessoal, meu nome é Bruno Melo, eu sou especialista, mestre e doutor em implantodontia. Trabalho com a implantodontia há mais de 18 anos. Desde quando a gente começou a trabalhar com as cirurgias de implante, uma das grandes dificuldades que a gente tem é o nosso pós-operatório muitas vezes. Há um tempo atrás, nós começamos a ouvir falar sobre a ozonioterapia e o fato de nós estarmos dentro da academia, dentro da ciência, nós começamos a procurar as evidências científicas que balizam a ozonioterapia na utilização nos pós-operatórios, durante o transoperatório do nosso dia a dia. E foi engraçado porque nós buscamos os artigos científicos e começamos a perceber o quanto a ozonioterapia ela tem evidência e ela traz bastante coisas boas no nosso dia a dia. Quando nós começamos a aplicar a ozonoterapia aos nossos pacientes, nós percebemos uma melhora significativa, principalmente no pós-operatório desses pacientes. Nós utilizamos o gás quando nós estamos operando, muitas vezes infiltrando em áreas para que diminua o processo inflamatório, o edema, haja melhor vascularização. Nós temos uma percepção nítida na questão cicatricial quando a gente utiliza principalmente os óleos ozonizados, fazendo com que muitas vezes a gente perceba a cicatrização muito mais acelerada do que um processo cicatricial normal sem a utilização dos óleos. Bem, a gente trabalha com inúmeros casos utilizando a ozonioterapia e um caso muito interessante que apareceu na minha clínica para que a gente pudesse resolver foram casos correlacionados às osteonecrose dos maxilares. Um paciente com problema severo de osteonecrose, aonde o fato de a gente estar aplicando a terapia através da ozonioterapia fez com que melhorasse o quadro em 95% já. É interessante que o paciente está em tratamento, mas ele mostrou uma melhora fantástica pelo fato de que o ozônio tem proporcionado dentro desse processo de recuperação dele. Então, não só além das necroses ósseas maxilares, mas também em cirurgias de seio maxilar, onde a gente utiliza muito, a gente tem percebido uma diminuição muito grande dos edemas, nas cirurgias de enxertos gengivais, porque o ozônio tem uma boa interação com os tecidos moles, fazendo com que promova um processo de vascularização muito interessante e principalmente a parte de diminuição desse processo inflamatório, que às vezes é muito chato o paciente quando tira um enxerto gengival do palato, ele se incomoda muito com aquela região. E o fato de a gente estar utilizando a ozonoterapia nessas regiões, com a aplicação do gás ao redor desses sítios da área doadora, a gente tem visto que tem melhorado muito esse processo cicatricial e diminuindo muito o incômodo do paciente. Então, as nossas respostas frente à utilização da ozonoterapia nos nossos tratamentos, ela é realmente muito ampla. A Filozon sempre vem inovando com seus equipamentos. Eu trabalho com um equipamento extremamente moderno dessa empresa, que é o MedPlus Dental. Ele traz para nós um conforto muito melhor que os equipamentos antigos. Não que os equipamentos antigos sejam ruins, mas eu acho que a Filozon ela conseguiu entender a necessidade do cirurgião dentista, principalmente aqueles que trabalham com a ozonoterapia, que é o meu caso, que utilizo na implantodontia. Ela fez uma espécie de uma caneta, uma caneta muito parecida com essas que nós utilizamos, que reduziu muito o tempo clínico, é muito mais fácil para a gente poder utilizar, tem um pedal de acionamento muito parecido com aqueles que nós utilizamos nas nossas cadeiras odontológicas, então realmente ela trouxe uma inovação muito interessante, esse equipamento, o MedPlus Dental, e eu acho que facilitou muito a nossa vida, ela ficou mais ágil, muito mais moderno e muito mais acessível ao equipamento correlacionado ao nosso dia a dia e à nossa prática diária. Eu acho que a ozonoterapia ela entrou dentro da minha vida e ela tenho certeza que não vai sair mais, porque ela complementa muito aquilo que a gente faz nos nossos tratamentos, dando mais segurança ao paciente, um pós-operatório melhor. Eu acho que ela realmente ela complementou muita coisa que a clínica diária precisava.